Esse capítulo do nosso livro está no percurso 11, na página 98 até a página 103. Se você precisar dar uma pesquisada, dar uma lida, caso em relação ao trabalho, você queira dar uma pesquisada por conta da China, que a China faz participação, é o líder desse grupo, então o ideal é que você também dê uma pincelada sobre esse movimento, principalmente quando for falar da China no seu trabalho, tá bom? Bom, mas o que é os BRICS? Os BRICS, como eu falei com vocês, são uma organização de 5 países que se uniram para que eles pudessem crescer juntos. Vocês sabem que existem os países desenvolvidos, que são os países mais ricos do mundo, Estados Unidos, Canadá, a maior parte dos países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, Japão, são os países mais desenvolvidos do nosso mundo. E esses países, eles possuem tanto uma economia muito forte, quanto uma qualidade de vida para a população também muito boa também. Com saúde, acesso à escola, acesso à malha urbana a malha urbana muito boa, e com isso eu também tenho os países pobres também, que são os países menos ricos, que são os países onde enfrenta grandes problemas com educação, grandes problemas com taxa de mortalidade infantil, não tem um PIB, um valor muito forte, tem pouca industrialização em seu país, em seu território, ou seja, são países totalmente ao contrário, países que não geram dinheiro. No entanto, entre esses países desenvolvidos e os países menos desenvolvidos, existem os países emergentes. São países que não são pobres, que são países que têm uma economia até que boa. Se for comparar com esses países, têm economias muito maior do que os países desenvolvidos. Por exemplo, se eu pegar Brasil, Rússia, China e Índia, esses países têm uma economia muito maior do que muito país desenvolvido europeu. O Canadá, por exemplo, também. Então, esses países, eles não são pobres, eles são países ricos. No entanto, ainda por algum motivo, eles não se desenvolveram, eles estão emergindo, ou seja, por isso veio o nome de emergentes. Em 2004 surgiu esse termo, e despontava 4 países: Brasil, Rússia, Índia e China. Esses 4 países eram caracterizados como os países emergentes, como os países que provavelmente no futuro próximo seriam as novas potências do mundo. Em 2009, esse grupo de países, esses 4 países, se uniram e formaram os BRICS. Os BRICS, eu falei, cada sílabazinha dele é o primeiro nome do país: Brasil, Rússia, Índia e China. Primeiro foram esses 4 países fundadores, e eles não são um bloco econômico igual ao Mercosul, a NAFTA, igual à União Europeia. Eles não são um bloco econômico, eles não tem, como falei, não acaba a barreira alfandegária, não tem livre trânsito entre as pessoas. Só um minutinho, gente. O que foi que você está fazendo aqui? Vai lá que a mamãe vai. Eu vou dar um beijo e abraço. Ah, tá bom, obrigado. Tchau. Bom, venha, um beijo, um abraço. Que eu estava. Tá. Esses 4 países. Como falei, são países emergentes que estão, ainda que não evoluíram. Lá em 2009 existiam só apenas esses 4 e formaram esse grupo. Já em 2010 entrou a África do Sul. Aí que tem o S aqui, porque em inglês África do Sul começa com S. E daí então começou a surgir mais e mais países emergentes, mas esses países não entraram ainda. Até então, os países emergentes dos BRICS formadores são esses 5 países, e eles têm uma grande vontade de acertar, de ser os países, principalmente, que vão comandar o mundo no futuro. É claro que para o Brasil, para a Índia, para a Rússia e
principalmente para a África do Sul, é um pouco mais difícil. Mas a China, como nós vimos na semana passada, provavelmente em algumas décadas vai passar a economia dos Estados Unidos e vai ser o país mais rico do mundo. Então, eu acredito que essa superpotência que está se formando, eles sim vão conseguir fazer uma boa representação no mundo daqui a um tempo. Bom, e a área de atuação? Eu tenho os chefes de estados, esse aqui, ó, Rússia, China, Brasil, África do Sul e Índia. Eles sempre têm encontros entre eles e eles, como eu falei com vocês, a ideia deles principal é sair desses países dominantes, os países desenvolvidos, porque vocês sabem que esses países desenvolvidos eles ainda influenciam os países mais pobres. Principalmente recurso deles é o FMI. O FMI é um banco internacional que empresta dinheiro para os países mais pobres. No entanto, esses países mais pobres precisam cumprir uma determinada quantidade de interesses que eles possuem. Por exemplo, não podem contratar funcionários públicos ou poucos funcionários públicos, os salários têm que ser baixos, tem que abrir as fronteiras, principalmente para os produtos dos países desenvolvidos, tem que diminuir os impostos, ou seja, tem diversas medidas que esses países precisam cumprir para esses países que pedem o dinheiro FMI. Bom, a intenção desse grupo é criar um banco que já foi criado já em 2014, que cada país deu 10 bilhões de dólares, então já começaram com um fundo de 50 bilhões. A intenção deles é emprestar dinheiro para os países somente emergentes, principalmente países pobres, e fugir dessas regras, ter as próprias regras deles. Então o país, por exemplo, quer fazer uma obra e não possui dinheiro, então esse banco ele serviria para estar emprestando dinheiro, só que sem a regra do FMI, tirando desse modo o controle dos países desenvolvidos que possuem sobre os países mais pobres. Então, para entender? Hein, gente? Sim. Hein? Tá. Se eu juntar o território desses países aqui, olha só, olha esse mapinha aqui. São os maiores países do mundo em extensão territorial. Eu tenho a Rússia, que é o país com maior dimensão territorial do mundo. Eu tenho a China, eu tenho a Índia e tenho o Brasil. Ou seja, aqui eu tenho 4 representantes dos 8 países com maior extensão territorial do mundo. A África do Sul, que é o menorzinho, mas mesmo assim eu tenho cada um deles cumprindo um papel fundamental. Em relação ao mercado consumidor, se eu só juntar a China e a Índia, eu vou ter 1/3 da população mundial, fora os outros países, ou seja, o mercado consumidor desse grupo é muito forte. Se esse grupo querer se fechar neles e simplesmente não começar a vender ou comprar de outros países, eles conseguem, porque o mercado interno deles é muito grande, principalmente da China e da Índia. Aí vem a função de cada um. Como eu falei com vocês, não são só essas funções, mas essas são as principais, são aquelas que mais se destacam em cada país, ok? Como eu falei, ó, Brasil, eu vou ter com alimentos. O Brasil pode dizer que é a cozinha do mundo, porque o Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, maior produtor de café, maior produtor de soja, maior produtor de carne bovina, um dos maiores de carne suína, de carne de frango. Ou seja, o Brasil ele produz muito. Então, para o grupo, o Brasil ele ajudaria muito, ele ajuda muito em relação a alimentos. Tanto é que o maior número de exportação do Brasil é de produtos em relação a alimentos, principalmente soja, carne e café. São os principais carros-chefes que o Brasil possui hoje. Eu estava lendo uma matéria, foi anteontem, acho que era o Dia Internacional do Café, coisa assim, e tá falando que só Minas Gerais produz, a quantidade de café que produz em Minas Gerais é superior a qualquer país do mundo. Olha só. Caraca, só um estado brasileiro produz mais café do que qualquer país no mundo. Isso, ou seja, é muita
coisa, o Brasil é um grande produtor de alimentos. É claro que o Brasil também é um país industrializado, o Brasil possui diversas indústrias, o setor financeiro brasileiro é um setor estável, apesar das últimas notícias que nós temos. No entanto, se eu fosse destacar uma característica do Brasil, eu destacaria alimentos. O Brasil ele se destaca no âmbito internacional pela produção de alimentos. Já a Rússia, ela se destacaria em relação à energia. Como o território russo é muito grande, ele possui diversos tipos de energia, principalmente petróleo, gás e carvão. E principal desses três, petróleo e gás. Para você ter uma ideia, todo o petróleo, mas 80 a 90% de todo o petróleo consumido pela Europa, que são países desenvolvidos, vem da Rússia. É por esse motivo que eu começo a entender por que a Rússia não abre mão da Ucrânia, dos chechenos. Lembra da guerra dos chechenos? Por que a Rússia não abre mão? Por que a Rússia não dá liberdade àquele povo? Principalmente porque pelo território da Ucrânia passam os principais gasodutos russos. Então você acha que a Rússia realmente vai permitir? O problema ali não é somente étnico, mas sim também financeiro e econômico. Então, a Rússia, se eu fosse destacar alguma característica da Rússia, eu destacaria a produção de energia, principalmente petróleo e gás. É claro que a Rússia tem uma ótima malha urbana. A Rússia herdou toda a economia, toda a infraestrutura da antiga União Soviética. Para você ter uma ideia, em Moscou, cerca de 7 milhões de pessoas por dia utilizam transporte público. Isso é inimaginável em qualquer outra capital desses emergentes. Por exemplo, China não consegue fazer isso, Brasil mesmo não consegue de forma nenhuma atender esse número tão grande de pessoas. Então, ou seja, eu tenho que a Rússia é um país com infraestrutura de países desenvolvido, só que uma economia pobre. Índia. A Índia, se eu fosse destacar, eu destacaria o setor de serviço. A Índia é o segundo país com o maior número de população mundial. E o legal da Índia é que todo mundo lá fala inglês como se fosse uma língua, como se fosse a língua principal, para você ter uma ideia. O inglês é ensinado nas escolas como se fosse como o hindu é ensinado, como o português é ensinado aqui no Brasil. E é até engraçado, você vê alguns filmes e alguns seriados americanos, que sempre quando bota alguma pessoa de call center é na Índia, é uma pessoa indiana, porque os principais call centers americanos estão em território da Índia, são indianos que falam com eles, porque eles falam muito bem o inglês e ele tem essa facilidade da mão de obra ser muito barata. Então, acaba que os principais call centers americanos são na Índia. Então, destacaria o serviço por conta do número da sua população na Índia. Já a China, o grande mercado consumidor. Nós vimos na semana passada que até meados de 2004, 2005, ou até 2010 mesmo, a China ela se preocupava principalmente em exportar os seus produtos industrializados. Ela queria exportar, vender para outros países e não se preocupava com o seu mercado interno. A partir do momento de 2008, principalmente, que teve essa crise financeira no mundo inteiro, que que a economia passou a ter uma recessão, os países começaram a comprar menos, a China se voltou para o seu mercado interno e é o maior mercado interno do mundo. Hoje estou falando de 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, é muita gente. Então, se a China quiser só vender para si mesmo, ela consegue vender muito facilmente. E a China está começando a investir nessa era do capitalismo. Mesmo, como eu falei, a China exercendo esse capitalismo de mercado há muito tempo, a sua população vivia na época do socialismo ainda. Então, os salários eram baixos, a qualidade de vida era pouca. Agora não, a partir de 2008, principalmente 2010, a China está investindo maciçamente no mercado interno, investindo em altos salários, aumentando gradativamente o salário das pessoas, dos cidadãos de lá, está melhorando a qualidade de vida, melhorando
melhorando a ideia de consumo para cada cidadão. Então, o mercado consumidor da China, além de ser grande, ele tem um ótimo poder de compra. Então, a característica que eu destacava na China seria o mercado consumidor. É claro que a China tem outros problemas, como principalmente, como nós vimos na semana passada, a sua política, que é totalmente uma ditadura, onde só tem um partido, onde só algum grupo de pessoas manda, mas mesmo assim ainda tem esse poder de mercado consumidor. Já a África do Sul é o país mais, como posso dizer, é a segunda divisão do grupo. É o café com leite. Eles, em relação à economia, é o mais pobre. Em relação ao IDH, é o segundo pior do grupo. O que destaca a África são os minérios, principalmente ouro e diamante. Não que o território da África do Sul tenha muito, apesar que tem relativamente bastante, mas o que eu posso destacar na África do Sul porque ele é o único representante da África e a China está muito interessada na África atualmente, principalmente pelos recursos de minérios que a África possui. Então a África do Sul seria a porta de entrada da China. Se a China como ela não só fez e está fazendo como posso dizer, essa logística com a China, essa parceria entre a China e a África do Sul, eles estão entrando nos outros países, eles estão começando a fazer, para você ter uma ideia, em Senegal, se eu não me engano, a China construiu um porto gigantesco. Aí você fala, mas por que a China construiu um porto e daria para o povo Senegal? É para manter comércio. Ou seja, se a China começar a vender maciçamente para a África e começar a pegar os recursos naturais dele, como ouro, ferro, níquel, cobre, diamantes, a China com certeza está muito bem estabelecida em relação a esse mercado internacional. Porque a gente está falando muito rápido, está todo mundo entendendo? Hein? Eu tô conseguindo entender. Oi? Eu tô conseguindo entender. Tá, beleza então. Porque vocês falam, tá bom? Bom, indicadores sociais e econômicos. Como eu falei com vocês, esses países são muito ricos, são riquíssimos. A China é o segundo maior economia do mundo. Então, eles são países muito ricos. Eu tenho o Brasil, que é o segundo do grupo, que tem o 8º lugar. Ou seja, são países muito ricos. No entanto, esses países apresentam grandes problemas sociais. Esses indicadores sociais, como taxa de mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, IDH, ou seja, acaba pecando em relação a esses países. Eu tenho uma tabelinha aqui que apresenta a taxa desses países. Olha só, a taxa de mortalidade infantil brasileira é muito alta. Quando eu pego para a Índia e para a África do Sul, são extremamente altos. A Rússia é relativamente baixo, porque a Rússia acaba pegando, como eu falei com vocês, herdou boa parte da infraestrutura da antiga União Soviética. Então, ela consegue manter baixo. A taxa de analfabetismo também russo, eles mantêm muito baixo porque é herança da antiga União Soviética. Mas se eu pego outros países, olha só, a Índia é muito grande. A Índia, ela é 8 ou 80. Para você ter uma ideia, eu tenho uma taxa de analfabetismo na Índia muito grande, de 30%. No entanto, a Índia é o país do mundo com maior concentração de PhDs do mundo. Ou seja, é muita gente fazendo PhD na Índia. As pessoas, ele investe muito, só que para uma parcela. A desigualdade social na Índia é muito grande, muito maior do que no Brasil. Então eu tenho um grupo de pessoas na Índia que tem todas as regalias, como eu posso dizer, tem trabalho, tem educação, tem saúde e tem uma boa parcela da população que não tem nada, que vive à base da miséria.
Olha só, aqui eu tenho algumas imagens da desigualdade social. Essa a imagem principal aqui, ó, é na Índia, onde as pessoas não têm casa para morar, elas vão morar no trilho do trem, elas vão morar de qualquer forma. Não sei se vocês já viram, já tem muito nesses memes, que um trem superlotado, geralmente é da Índia, esses trens superlotados, aonde não tem mais onde cabe as pessoas, ou seja, para vocês terem uma ideia, a Índia, ela tem uma cultura que eles não podem matar animais. Então, animais como vaca, principalmente, trafegam livremente, fazem o que quiser e ninguém pode fazer nada com esse animal. Não que esteja errado, é a religião deles. No entanto, por exemplo, se uma vaca fizer fezes no meio da rua ou perto da sua porta, você não pode nem limpar, porque é considerado sagrado. Tem o rio. O Rio Grande, que eles veneram esse rio como se fosse um deus. Então é natural algumas religiões de lá da Índia, se a pessoa morrer, a pessoa colocar no rio para como se fosse um ritual de passagem, até mesmo para tentar ressuscitar a pessoa. E é comum ver corpos boianos no rio. Animais mortos no rio. Então é algo tipo assim, é uma desigualdade social muito grande. Eu tenho uma parte da Índia que é muito rica e eu tenho uma parte da Índia que é muito, muito pobre, beirando a miséria, beirando a miséria. Então, se eu fosse destacar um país com maior desigualdade social do grupo, seria a Índia. Em segundo lugar, a África do Sul, e Brasil entraria logo em terceiro, com relação à desigualdade social. Principalmente quando eu pego esses indicadores sociais como pobreza extrema, mortalidade infantil, taxa de analfabetismo, são os principais países com maior déficit nesses indicadores sociais. Bom, já os padrões econômicos, como falei, eles são muito ricos. Só que eu tenho um problema de investimento em tecnologia. Vocês sabem que a tecnologia ela é fundamental para a produção. Se eu tenho um país que investe pouco em tecnologia, eu vou ter um país que vai ter uma produção relativamente baixa. Por quê? Desde que o homem deixou de ser nômade e passou a se fixar e a plantar, a gerar, a plantar e a cultivar alguns tipos de agricultura, o homem precisou desenvolver algumas técnicas, algumas tecnologias. Por exemplo, o arado com o boi, de pegar um animal, pegar um pedaço de ferro e ele puxar para estar revolvendo o solo e deixando o solo mais fofo para a planta crescer mais. Esse é um tipo de tecnologia. O fogo é outro tipo de tecnologia. O martelo é um tipo de tecnologia. Só que conforme os países vão investindo mais em tecnologia, a tecnologia vai se aprimorando. Hoje, por exemplo, eu tenho os Estados Unidos como um país que mais investe em tecnologia do mundo. Aí é tecnologia aeroespacial, tecnologia militar, tecnologia agrícola, tecnologia industrial, diversos tipos de tecnologia que os Estados Unidos investe. A China está logo em segundo lugar, como o país que mais investe em tecnologia. E nós percebemos o que? O grande aumento de produtos industrializados, a grande produção. Aí vem o Japão, a Alemanha. Se você reparar, os 4 primeiros países que mais investem em tecnologia são os 4 na posição correta. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os maiores países mais ricos do mundo. Ou seja, então tem o que? Os países que mais investem em tecnologia são os países mais ricos do mundo em relação à economia, em relação ao PIB. O Brasil, infelizmente, está bem abaixo, muito, muito abaixo em relação à tecnologia. No entanto, a tecnologia que é investida no Brasil, o pouco que é investido a sua maior parte na agricultura. Então eu tenho um grande setor agrícola no Brasil que acaba levando o Brasil a ser rico, a ter grande produção agrícola. No entanto, eu não vejo esse investimento em outros setores, como o setor industrial. O setor industrial brasileiro é muito fraco, o setor aéreo brasileiro também é muito fraco, o setor financeiro brasileiro também é muito fraco. Ou seja, todos esses incentivos tecnológicos acabam não chegando ao Brasil.
Então eu tenho um padrão econômico estabelecido dessa forma. Já ouviram falar em superávit e déficit comercial? Já ouviram falar sobre esses dois termos? Hein, gente? Estão dormindo? Não. Vamos lá. Superávit e déficit comercial são dois termos que vai dizer se o país ele está vendendo mais ou se ele está comprando mais. Por exemplo, o Brasil ele produz muita soja, muito café, muito produto agrícola. Eu vou chamar de commodity, produtos que não tem valor, não tem muito valor agregado. Ou seja, então o Brasil, quando ele vende mais do que compra, o Brasil ele vai gerar um superávit, ou seja, ele vai gerar uma receita positiva, ele vai ter dinheiro. Imagina você com um comércio no qual você precisa vender mais para você ter lucro. Se você compra mais mercadorias, você vai ter um saldo negativo, o déficit comercial. A mesma coisa o Brasil. Se o Brasil ele vende muito, para outros países, ele vai ter um superávit, um saldo positivo, ele vai ter lucro. Agora, se o Brasil ele possui Uma pergunta saldo... interessante você perguntar aí, professor. Oi. O... Pode falar. Quem falou professor aí? Não ouvi mais não. Alô, gente? Estão aí? Oi. Eu acho que caiu. Quem caiu? Eu caí? Eu acho que caiu. Professor, Oi, pode falar. Tá me ouvindo? hoje com a crise no país, sou eu. Hoje com a crise no país, superávit ou déficit? Olha, esse ano vai ser muito difícil o Brasil ter superávit. Por conta dessa pandemia, o Brasil quase não está produzindo, o mercado interno brasileiro está praticamente parado, então provavelmente vai ter um déficit comercial. Mas nesse ano não vai ser só o Brasil, esse ano é um ano totalmente atípico. A boa parte do mundo inteiro vai ter um déficit comercial. Boa parte do mundo inteiro vai ter um déficit comercial. Mas só que o Brasil, lá em 2004, de 2004 a 2014, pode dizer assim, o Brasil teve vários superávites muito positivos. O Brasil crescia muito. O Brasil é um dos países que mais crescia no mundo. A partir de 2014, por conta das repetidas crises mundiais, o Brasil ele vem diminuindo seus superávites. Ainda tem superávit. No entanto, ele vem diminuindo cada ano mais o seu superávit. E provavelmente esse ano vai entrar com déficit comercial. Provavelmente vai estar com saldo negativo, mas por conta disso tudo. Mas o que nós podemos verificar o quê? Que em 2014 o Brasil era apontado como um país que iria tomar a liderança do mundo, iria se desenvolver rapidamente, iria ter muito dinheiro. A partir de 2014, o Brasil não sustentou essa posição e por conta de vários tipos de políticas que vieram, o Brasil caiu em uma crise que ainda está tentando se restabelecer. Mas aí vem essa pancada do coronavírus e esse ano vai ser praticamente impossível o Brasil reverter esse quadro. O Brasil estava crescendo no começo do ano, quando o presidente botou algumas medidas econômicas, o Brasil estava voltando a crescer, estava voltando o emprego, estava voltando o comércio. No entanto, veio essa crise que agora a gente tem que sentar e aguardar, porque ninguém consegue prever nada, entendeu? Mas superávit e déficit comercial é essa a diferença. Quando um país vende muito, ele vai ter superávit. Quando um país ele compra muito, ele vai ter um saldo negativo, entendeu? Ele vai ficar com dívida. O ideal é sempre ter o que? Superávit. Para o país crescer, para o país se desenvolver, ele tem que ter um superávit. Ok? Aí eu tenho um negócio bacana aqui, que é entre os países dos BRICS. Vai dizer como que o Brasil vende para esses países. Para você ter olhar bem aqui, o maior parceiro comercial brasileiro hoje é a China, vendendo 64% de toda a produção brasileira é destinado à China.
e importa cerca de 34%. O problema, perdão, bilhões, por cento não, essa tabela aqui é em bilhões de dólares. O problema é que para o Brasil exportar tudo isso, o Brasil precisa produzir muito. Porque quando o Brasil produz, lembra que o Brasil produz muito commodities, produtos que não têm muito valor agregado. Quando o produto não possui valor agregado, eu tenho que vender uma quantidade muito grande para me ter algum tipo de lucro. Já em contrapartida, a China, quando vende para o Brasil, vende produtos já com valor agregado. Ou seja, ele compra, por exemplo, o minério de ferro e o estânio e outro liga lá que eu esqueci para fazer o aço, produz o aço e revende. Olha só que coisa bacana. Ele compra o produto com pouco valor agregado, industrializa, acaba fazendo a sua transformação, e quando revende, não só para o Brasil, mas para outras pessoas, ele vai revender o que? Com valor agregado. Isso é só um exemplo, tem diversos outros produtos. Eu estava lendo sobre esse ciclo do café do Brasil, fala que a Alemanha é a terceira maior produtora de café, exportadora de café do mundo. Só que tem um problema, a Alemanha não planta nenhum pé de café. Como é que pode a Alemanha ser o terceiro maior exportador de café do mundo, sendo que não produz, não planta café? Como que ela exporta? Ela compra do Brasil, por exemplo, ele estava dando exemplo lá, R$400 o saco de café, e vende a 800 dólares, claro, é em dólar, para os países vizinhos. Por quê? Por conta da malha ferroviária que possui a Alemanha. A Alemanha é ligada com praticamente todos os países da Europa. Então, é muito mais fácil vender para a Alemanha fazer essa exportação para outros países. Ou seja, a Alemanha ganha dinheiro, muito dinheiro, sem plantar nada e simplesmente por vender café plantado aqui no Brasil. Ou seja, quem ganha o maior lucro é a Alemanha. Porque o Brasil ele tem o valor que ele tem que plantar, ele tem que cultivar, ele tem que melhorar a terra, e mesmo assim, quando ele vende, o lucro é pouco. Mas quando a Alemanha vende, o lucro é muito grande, porque ela não tem nenhuma despesa, só despesa com transporte, que é a despesa com transporte de trem, que é muito barata. Então, esse produto valor agregado, ele vai somar muito. Em contrapartida, eu tenho a Índia. O Brasil apresenta um superávit muito pouco em relação à Índia. Já em relação à Rússia, o saldo comercial brasileiro é negativo, de 1,17. A África do Sul tem um saldo positivo. E os Estados Unidos, o Brasil tem um saldo negativo. O Brasil compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Isso, ou seja, o Brasil vende muito produto de commodities, mas compra muito produto com alta tecnologia, que é muito caro. E isso faz com que a balança comercial não fique boa para o Brasil. Todo mundo entendeu? Hein, gente? Sim. Sim. Bom, Sim. ficamos por aqui.